Salve, salve, pessoal, que estamos para a nossa live depois de Flamengo 2, Bahia 0, Flamengo 2, né, para ser mais preciso, jogo em Salvador, a quarta vitória do Flamengo sobre o Bahia no ano e a 15ª derrota de Rogério Ceni para o Flamengo, ele como técnico. Impressionante, nunca derrotou o Flamengo, perdeu todos os jogos, 4 só esse ano com o mesmo clube, o Bahia, e mais. Foi técnico do Flamengo, foi campeão brasileiro, carioca, Supercopa, Taça Guanabara, ou seja, o Rogério que teve uma boa passagem pelo Flamengo, vitoriosa, perde todas pro Flamengo, impressionante. E tem torcedor do Flamengo que não gosta do Ceni, rapaz, deveriam adorar o Rogério Ceni. Brincadeiras à parte, vamos direto à coletiva do técnico Felipe Luiz. Boa noite, Felipe, mais aqui da Flá TV. Felipe, mais uma vez o Flamengo vem sem sofrer gols, né? Queria que você comentasse. Fala mais perto. Queria que você comentasse a importância de vencer de forma segura, com a marcação também, né, bem compactada, intensa e sem sofrer gols. Uma grande vitória, um jogo muito difícil. Conheço bem o time do Bahia, conheço bem o Rogério e corremos riscos em muitos momentos. Mas é um risco que eu aceito correr. Quero que o meu time pressione, quero que o meu time seja um time incômodo para o adversário. E eu não tenho dúvida que o time do Bahia é o time mais difícil de pressionar do Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, do que eu estou falando. O time com meio campo muito forte, muito qualificado. A ausência do Everton Ribeiro com certeza nos facilitou nesse ponto. Mas é um time que joga muito bem com a bola e então para pressioná-los, claro que tem que correr risco. O time não tomou gol, mas o importante é que todo mundo seguiu a mesma ideia. Felipe, boa noite, parabéns pela vitória, sua segunda seguida. E você teve um contratempo, a ausência do Alexandre, que foi um dos destaques da partida de quarta-feira. Você colocou o Ayrton Lucas, mas manteve a estrutura do restante da equipe. No entanto, foram jogos com características diferentes e circunstâncias diferentes também para o Flamengo, né? Queria que você falasse um pouco dessa comparação, dessas duas vitórias que vieram, né, respaldar o seu trabalho nesse início na equipe profissional, mas que são vitórias distintas, em circunstâncias distintas, em competições distintas. Qual é a diferença que você se refere? Desculpa. Tem várias diferenças, né? Que, primeiro, o Flamengo tinha que jogar em casa... Eu só não entendi o contexto da pergunta. Beleza. Porque na quarta-feira, o Flamengo jogava uma competição de mata-mata em casa e precisava fazer o resultado. Tinha a obrigação de fazer o resultado para poder levar vantagem para a partida de volta. Aqui, o Flamengo jogava fora de casa contra uma equipe, que você mesmo disse na sua primeira resposta, uma equipe que costuma ser dominante, atuando em seus domínios, mas você manteve a estrutura da equipe. Boa, desculpa. Foram jogos muito diferentes, parecidos nas estruturas, né? O Corinthians jogou no Losango no primeiro tempo, 4-4-2 Losango, e o Bahia também joga no 4-4-2 Losango, porém com uma saída 3 com o lateral esquerdo baixo e o Arias, o lateral direito, mais como ala, né? Então, isso torna muito difícil pressioná-los, porque é um sistema que simplesmente é o antídoto do 4-4-2. Então é complicado pressionar o Bahia nesse ponto, mas, como eu falo, como todos eles estão seguindo a mesma indicação, a mesma ideia e estão fazendo do jeito que eu estou pedindo, então está vendo a sincronia nos movimentos de pressão, e eu estou muito feliz por isso, primeiro. Claro que temos que treinar, temos que ajustar, são detalhes finos e chamo de detalhes micro, né? Pequenos detalhes que o futebol está feito, que temos que ajustar para ser um time mais incômodo para o adversário, que ainda podemos ajustar. Não sempre se vai pressionar perfeitamente, não sempre vamos conseguir roubar a bola e vamos correr riscos, que eu assumo. É uma escolha minha. E sobre o Alexandre e o Ayrton, como eu falei na outra coletiva, são dois laterais de seleção brasileira, onde eu fecho o olho e coloco um. Eu tenho muita sorte de ter esses dois laterais e o Vinha que voltará ano que vem. Então, assim, estamos bem servidos nas laterais. Conheço o Ayrton perfeitamente, conheço seus pontos fortes, conheço as suas fraquezas, sei o que ele pode me dar de melhor, sei o que eu tenho que tentar ajudá-lo, em que ponto eu tenho que tentar ajudá-lo, e hoje fez um jogo magnífico. Fiquei muito feliz pelo jogo dele, e a concorrência interna aumenta, nos treinos a competição durante os treinos vai aumentar, e isso vai fazer com que os dois, Alexandre e Ayrton, cresçam cada vez mais. E é isso que eu quero estimular neles, que não tem ninguém com o lugar de titular. Muito bem, essa foi a entrevista do Felipe Luiz. Vamos falar bastante sobre ela. Evidente, uma postura muito cuidadosa. Legal ele não ficar falando de arbitragem, essa encheção de saco. O camarada ainda lá tentou forçar uma barra para ele falar de reclamação do Bahia. O Bahia baixou a porrada hoje. O Everaldo poderia ter sido expulso. A expulsão do Arias era para tomar um cartão direto. Teve pessoa de VAR ainda. Deu até um soco no Michael. O Bahia é muito descontrolado hoje. Não é normal. Virou freguesaço do Flamengo. Perdeu os 4 jogos no ano. O Ceni perdeu a sua 15ª partida como técnico diante do Flamengo. Nunca empatou, só perdeu. É assustador para o técnico e também para os jogadores, porque
não conseguem nem empatar com o Flamengo. Perderam os 2 jogos. Perdeu o Flamengo com o gol do Davi Luiz no final, durante a Copa América. O Flamengo todo desfalcado. Perdeu o Flamengo em casa na Copa do Brasil, gol do Bruno Henrique. Perdeu o Flamengo em casa, Copa do Brasil, fora de casa, Copa do Brasil, gol de Arrascaeta. E hoje perde por 2-0 com os gols do Ayrton Lucas. Curiosamente, mais um gol de um lateral esquerdo, como aconteceu na estreia do Felipe, com o tento marcado pelo Alexandre. E o segundo gol do Alcaraz, que entrou bem no jogo, hein? Já tinha participado de uma jogada interessante contra o Corinthians, finalizou mal, né? Mas muita rapidez. Para quem não conhece, ele é um jogador muito incisivo, troca passe, já aparece de direção ao gol. Jogou muito recuado algumas vezes ali como segundo volante. Ele pode até ser esse homem, mas tem que ter mais liberdade de chegar ao ataque. Gosta de arrematar, finalizar, mandou uma bola no travessão. Então o torcedor vai conhecendo o argentino, que é um jogador de muita fibra e que rapidamente vai ganhar a posição desse time, vai jogar mais vezes, porque é um jogador muito interessante. Não por acaso custou quase 20 milhões de dólares, né? Um jogador que estava na Premier League. Uma contratação impactante. Sobre o Gabriel, eu vou falar já, mas primeiro quero dizer que essa live tem um apoio do SofaScore, aplicativo que você pode baixar. Eu vou mostrar também os números do SofaScore do Gabriel e de outros jogadores que entraram no segundo tempo. As posições não são exatamente as mesmas, mas a diferença do tempo em campo é muito grande e você vai ver a baixíssima participação do Gabriel em campo, com poucas ações com a bola, perdeu um gol, né? No outro ficou impedido, ele também perdeu. Então, é normal que o Felipe Luiz não faça críticas ao jogador, fale em recuperá-lo. Recebeu lá a pergunta, ouviu a pergunta do Guilherme Flazoeiro e foi muito cuidadoso. Como o Tite também não atacava jogador nenhum, Dorival, nenhum técnico vai ficar atacando o jogador, criticando. Se ele tiver algo para falar para o Gabriel, vai falar para o Gabriel. Olha, não gostei disso. Então ele procurou ali fazer um elogio. Fez tudo o que eu pedi. Bem, se foi isso que o Felipe Luiz pediu, então o Flamengo está ferrado, porque o Gabriel não jogou nada, de novo. Mas eu entendo a posição do técnico. Sobre a questão do árbitro, existe um detalhe que é importante. Acho saudável que ele não queira reclamar de arbitragem. Mas, em alguns momentos, jogando contra times que tem técnicos que reclamam e pressionam o tempo todo, ele vai ter que aprender também a pressionar. Porque senão o que acontece? O outro pressiona e você fica calado e acaba muitas vezes o árbitro se for um árbitro suscetível à pressão, ele acaba, de alguma forma, podendo favorecer o adversário por conta dessa pressão. Então o futebol tem isso também. Repito, é muito saudável que não fique enchendo o saco, reclamando, legal, mas infelizmente algumas coisas você tem que se adaptar. Então quando jogar contra times que tem técnicos que reclamam e pressionam o árbitro, o técnico do outro lado, no caso, ele vai ter que aprender a chegar também, vem cá, o que está acontecendo? Por que ele está reclamando? Pô, aqui não aconteceu nada, pô. Peraí, se não, cara, o cara engole. É aquele famoso fala muito do Tite lá com o Felipão, era isso. É um jogo. Então, eu não gosto das reclamações, mas entendo quando um técnico passa a reclamar, porque senão o outro apita, que nem dentro do campo. Uma vez uma pessoa do Flamengo até me falou sobre o Gabriel recebendo muitos cartões, e até eu entendi como atenuante, compreendi. Na época ele era Gabigol, né? O porquê dos muitos cartões pro Gabigol. Ele reclamava muito e eu soube que internamente ele teria dito para as pessoas, mas quase ninguém reclama. Então o adversário reclama o tempo todo, aí ele ia lá e reclamava, tomava cartão. Então, de fato, foi um período que o time do Flamengo não protestava, aceitava as marcações, o adversário ali, ó, castigando, enchendo o saco do árbitro. Então tem esses detalhes também no futebol. Mas são os primeiros passos do Felipe, gostei muito do jogo. Achei um jogo fora de casa, a pergunta feita, não sei para quem foi o colega, que ele não entendeu. Para mim foi muito clara a compreensão. Um jogo totalmente diferente, porque o Bahia é melhor que o Corinthians. O Bahia briga por Libertadores, o Corinthians briga para não cair. Aliás, continua na zona do rebaixamento, hoje empatou com o Internacional, sofreu um gol nos acréscimos, ali no finalzinho do jogo, e ficou em 2-2. Com isso, o Fluminense fica à frente do Corinthians, né? E o Corinthians fica na zona do rebaixamento. E tem um jogo a mais em relação ao time carioca. E teve também o empate do Vitória contra o Atlético Mineiro, 2-2. Vitória perdia por 2-0. Então, o Vitória ficou no rebaixamento, por enquanto, mas ele foi buscar um ponto improvável. O Galo vencia por 2-0 e o Vitória foi buscar um empate. Isso é péssimo pro Fluminense e péssimo ainda pro Corinthians, porque é um time que não se entrega. O Vitória tá brigando para não cair. E assim, não desistiu. E aí o Cuiabá ganhou do São Paulo. Foi bom para o Flamengo, porque o São Paulo estava se aproximando do Flamengo, podendo ameaçando até ultrapassar, embora tenha um jogo a mais. E agora fica um pouco mais distante. O Flamengo fica um pouco mais confortável na quarta colocação, diminui a sua distância em 3 pontos em relação ao Fortaleza, né, em 2 pontos em relação ao Palmeiras, segue a uma distância muito grande do líder Botafogo. Falar em título é muito difícil. Eu acho que tem que ir jogando e vendo o que acontece, tentando vencer as partidas. Mas eu gostei do time hoje. Acho que se perdeu alguns gols, mas não foi como no jogo de quarta-feira. Sofreu um pouco. Todo time que jogar contra o Bahia vai criar chance. O problema é que o Bahia perde muita chance. É muito aramirizo. Talvez seja o time mais aramirizo do Brasil na Série A. Então, mas o Rossi não fez grandes defesas. É muita bola passando pela área, arremate que passa perto do poste, mas aquelas chances assim. O Flamengo teve até mais. Então, gostei bastante da equipe hoje. Achei um time que controlou bem o jogo. Teve até mais posse de bola na boa parte do tempo. Achei bom a partida do Flamengo. Também quero dizer para vocês, claro, como sempre tenho que fazer, no apoio aqui dos nossos patrocinadores, que a live também tem o patrocínio do mercado Bitcoin. Galera, eu vou mostrar para vocês agora aqui os números do SofaScore, de 4 jogadores, tá? Vamos tocar nesse assunto primeiro aqui, antes de ler as mensagens, até para que vocês possam comentar a respeito. O Carlos Alcaraz, o Michael, o Gonzalo Plata e o Gabriel Barbosa. Então vamos aqui do Gabriel para outra ponta. O Gabriel jogou 75 minutos. Uma finalização para fora, perdeu uma grande chance, né? E 9 ações com a bola. Ele teve 9 ações com a bola, tá? Aqui, um cruzamento, perdeu a bola 2 vezes, 2 impedimentos, um deles perdendo o gol, inclusive.
defensivamente não fez rigorosamente nada, né? Não cortou, não chutou, não interceptou, não desarmou, também não sofreu nenhum drible, pelo menos. Mas pouco participou durante o jogo o Gabriel. O Gabriel não está conseguindo jogar. Quando o Felipe Luiz fala em confiança, né? Tudo bem, tem a questão da confiança e tudo, isso até faltou colocar aqui na tela. Peraí, deixa eu compartilhar aqui. Achei que tinha compartilhado, mas ainda não. Agora sim. Agora sim vocês conseguem visualizar. Então, são os números do SofaScore. Então, não é questão só de confiança. Ele não está conseguindo desempenhar o seu papel. Aí você compara com o Gonzalo Plata, que jogou apenas 15 minutos e teve 17 ações com a bola. Olha só. 17 ações com a bola. Deu um passe decisivo, né? Ganhou um duelo no chão, duelo aéreo, ganhou 2 de 3, enfim. E teve um impedimento. Ou seja, o Plata, em 15 minutos, teve mais ações com a bola do que o Gabriel em 75. O Michael também jogou 15 minutos. São atacantes, como o Gabriel também é, embora tenha diferentes características. O Misha, como o pessoal chama, aliás, Dudu Monsanto colocou o apelido de Misha no Michael. Então, o Michael teve 13, um abraço do Dudu Monsanto, teve 13 ações com a bola, 13, tá? E sofreu um pênalti. Sofreu um pênalti sofrido. Então, você vê que em pouco tempo o Michael foi mais útil do que o Gabriel. Claro, entrou em outro momento do jogo, o Bahia já meio desesperado, até o pênalti aconteceu. E o Alcaraz, que é um jogador de meio campo, acho que chega bastante na frente, né? Fez um gol, jogou 24 minutos, 27 ações com a bola, 2 finalizações, uma no travessão e fez a do gol. Ganhou 5 de 8 duelos no chão, 1 de um duelo aéreo, tá? Perdeu 7 vezes a bola, 3 desarmes ele fez e sofreu um drible. Ele ainda fez 3 desarmes. Então, você vê que a diferença é muito grande de participação. O Gabriel não consegue participar do jogo. Isso é uma constatação, gente, não é uma crítica. Ah, você persegue, eu não persigo ninguém. O futebol está perseguindo o Gabriel. E não dá para aceitar qualquer, entre aspas, esmola de uma participaçãozinha um pouquinho melhor aqui ou ali para um jogador tão importante na história do clube, tão caro. Ele tem que entregar mais. Uma coisa é o Carlinhos, que é um jogador muito barato, de um salário baixo, um investimento muito baixo do Flamengo, entrar e jogar mal. O Carlinhos é uma aposta, contratado porque ele estava suspenso. E ele veio do Nova Iguaçu, custou pouco para o Flamengo. Então, um salário muito baixo em relação aos demais. Então, se der certo, ótimo. Não deu certo, é um risco pequeno. A expectativa não pode ser a mesma em relação ao Carlinhos e ao Gabriel. O Gabriel tem que apresentar mais. E o tempo está passando. O ano está acabando. E o time pode ser mais efetivo, talvez sem ele. Ele estava na reserva, não foi com o Tite. É uma falácia dizer. Não estou defendendo o Tite, é apenas a verdade, gente. O Tite é página virada. Eu não defendo técnico nenhum. Eu defendo, na verdade, todos eles terem o direito de fazer o seu trabalho. E teve gente falando que eu critiquei o Felipe Luiz. Eu desafio qualquer um a encontrar a crítica ao Felipe Luiz. A única crítica embutida no comentário meu foi que eu acho que a escalação do Gabriel tem muito de brodagem. Isso é informação? Não, é a minha opinião. Porque tecnicamente ele não se impõe. Então, é brodagem. Confiança do cara, são amigos, trabalharam juntos, o técnico acha que vai recuperá-lo. Isso para mim é uma espécie de brodagem. Mas isso não vai poder durar muito tempo se ele não apresentar mais. E o Felipe não vai falar isso na coletiva, ele vai ter que resolver isso internamente. Porque não dá, ele praticamente não participa do jogo. Não participa do jogo. Então, o ano está acabando, o contrato está terminando, e, enfim, uma hora ele vai fazer um gol. Aí eu vou falar, ele voltou, fez o gol. Cara, deveria ter feito um gol hoje. Poderia ter feito um gol contra o Corinthians, mas estava impedido, porque fica muito impedimento. Fica muito impedimento. Ficou 3 vezes impedido naquele jogo passado, e hoje ele ficou em 2 impedimentos. Então você vê, ele teve 5 impedimentos nesses 2 jogos, 5 impedimentos, e teve 24 ações com a bola. Gente, é muito pouco. Em 2 jogos. Ele ficou boa parte do tempo em campo, né? Teve 24 ações com a bola, 15 mais 9. Hoje foi menos do que contra o Corinthians. E 5 vezes impedido. E fez um gol que foi por impedimento. E estava impedido. Estava impedido o ângulo ali que eu utilizei, botei na rede social, tudo mostra claramente. É porque não presta atenção no último homem da linha de zagueiros do adversário. Então isso tem que ser enfrentado de maneira profissional. O Felipe tem que tentar recuperar o jogador, a função dele como técnico, como era de qualquer outro ali, mas esse papo, o técnico não gostava dele, não tem esse negócio não, cara. Se o seu chefe não gostar de você, você tem que trabalhar melhor ainda e mostrar para ele, olha, eu sou bom pra cacete, você vai ter que me engolir aqui, vai ter que me aturar. Me manda embora. Me arruma melhor que eu. É isso que você tem que fazer em qualquer atividade profissional. Qualquer uma. Não existe esse negócio. Você, o seu trabalho, você que está me acompanhando, que está discordando do que eu estou falando, como é que é quando o teu chefe não gosta de você? Você faz o quê? Trabalha mal? Não, você trabalha melhor. Você vai para cima, você esfrega na cara do filho da puta do chefe que te persegue, que não, você é bom e merece o seu emprego. É assim que se faz. É assim que se faz. Talvez mesmo assim o cara te mande embora, porque ele não gosta de você, te persegue, de repente é um cara que não quer te engolir, mas você vai mostrar que é bom e vai trabalhar em outro lugar, e vai ser bom em outro lugar. Então o Gabriel tem que jogar bem. Não interessa, o Tite gostava, não gostava. E o Bruno Prado fez um brilhante comentário há poucos dias na Jovem Pan, mostrando que o Tite convocou ele várias vezes. E só utilizou o Carlinhos nesse ano em situações em que ele não estava disponível por lesão ou suspensão. E em uma ocasião, os dois entraram juntos, Carlinhos e Gabriel. Ou seja, os fatos não comprovam. Essa é uma tese mentirosa. É uma tentativa de transferir responsabilidade que é do jogador. Cabe a ele voltar a jogar bem. Ele precisa voltar a jogar bem, porque ele custa muito dinheiro ao Flamengo, ele tem uma história muito importante do clube, ainda é o ídolo de muita gente que torce pelo Flamengo, então cabe a ele voltar a jogar bem. E tentar até renovar o contrato se ele jogar bem. Você acha que qualquer candidato a presidente do Flamengo, se ele estivesse comendo a bola, não ia renovar o contrato com ele? É claro que ia renovar.
Então vamos entender isso aí, vamos ter um pouco de bom senso e parar com essa pataquada de ficar buscando justificativa. E também com essa outra palhaçada de achar que quem critica está perseguindo. Não, são os fatos. São os fatos. É porque tem torcedor que fica se apegando ao jogador. E aí sempre é condescendente. Não, desculpa, esse não é o papel da gente aqui. Tá? Independentemente do time pelo qual a gente torce. Enfim. O Gabriel aí, é isso. Pô, esse meu Flamengo, rapaz, voltou. Será que dá tempo, Alê? Será que dá tempo da gente ganhar esse Brasileirão, rapaz? O nosso Grêmio voltou novamente. Voltou, a cueca do 1-0 virou cueca do 2-0 agora, rapaz. Eu uso assim, essa aqui, ó, essa aqui, o paparazzo tá magrinho, rapaz, tá ficando magrinho. Vai mostrar essa aqui, a cueca da live. Essa cueca vermelha aqui. Sensacional. Essa cueca aqui é a cueca do 1-0. Essa cueca sempre Flamengo vence por 1-0. Eu falei, é a cueca, cara, é a famosa cueca, né, cara, pra ganhar o jogo, aquela cueca, precisa ganhar, é a cueca do 1-0, não toma gol e faz sempre 1. E aí eu falei, meu irmão, a cueca do 1-0 não vai sair mais gol do Flamengo, era bola no travessão, então, mudou, agora não lava mais, irmão. Agora não lava mais, mudou completamente. Agora é a cueca do 2, agora é a cueca do 2. Gabriel do céu, olha aí, o Flamengo do Felipe Luiz, né? Anulando o Bahia, não é que claro, sente. O Bahia sentiu a falta do Everton Ribeiro, naturalmente, seu camisa 10, seu principal jogador, mas o time do Flamengo consegue anular, sim, o time do Bahia mais uma vez, diga-se de passagem, né? E consegue uma vitória importante aí, subindo na tabela, quer dizer, se mantendo em quarto, mas subindo com relação, diminuindo aí os pontos com relação ao segundo colocado Palmeiras, que empatou hoje. Tá sem áudio, tá? Agora voltou. Aqui. Desculpa, que eu tava ajeitando aqui. Maravilha. Vai. Ale, cara, eu pensei exatamente isso. O Flamengo, né, que precisa que os times da frente deem uma rateada, né? Infelizmente, porque o Flamengo do Tite perdeu muitos pontos, né? E aí, a gente agora é a hora de correr atrás do prejuízo, né? É hora do Flamengo correr atrás do prejuízo. Eu queria muito que o Atlético Paranaense fiz a odd da secada, para o Atlético Paranaense empatar o jogo. Infelizmente, o Atlético Paranaense não empatou o jogo contra o Botafogo, mas o Palmeiras empatou, deram 13 minutos, foi isso mesmo? Pro Palmeiras foi. Até mesma coisa. No outro jogo contra o Bragantino também, né? Que o Palmeiras enfrenta o Bragantino no primeiro turno, foi a mesma coisa, né? Foi a mesma coisa. E agora, de novo, dessa vez ele não conseguiu o gol, né? E por outro lado, como você muito bem disse aí, o Atlético Paranaense não conseguiu de novo em casa. Aliás, que campanha horrorosa faz o Atlético Paranaense jogando em Curitiba. Acho que nunca foi tão mal assim em todo o campeonato de pontos corridos do brasileiro. O Atlético perdendo pra todo mundo em Curitiba, hein? E o Botafogo jogando bem, Gabriel. O Botafogo joga direitinho. Mas vamos falar do Flamengo. Eu acho que o Botafogo alguma hora vai ratear com o Libertadores e tal. Também acho. Vai ratear. Agora, a gente tem que falar do Flamengo, cara. O Flamengo não amassou, o Flamengo não corre risco. Perdeu muito gol, podia ter ganho demais, né? Mas o Flamengo não corre riscos, cara. O Flamengo não corre riscos. E como entrou bem o Alcaraz, hein? Você gostou com o Alcaraz que entrou bem? Não entrou bem? Não entrou o Alcaraz? Não tem negócio de ir lá ele hoje, não, né? O Gabriel, é o seguinte, o Alcaraz, argentino, né? 21 anos, inclusive com passagem de seleção argentina. Entrou bem, O Alcaraz entrou bem? Alcaraz, autor do gol de pênalti muito bem marcado, expulsão muito bem também, bateu forte, seco. Argentina, aliás, que já fez gol, inclusive, na gente de pênalti. Vamos bater na madeira e passou, é passado. Hoje ele faz o gol dele aí, o Gerson entrega a bola pro Alcaraz e numa cobrança forte, seca, como tem que ser. Entrou muito bem ele, entrou muito bem. Entrou. Meu amigo, olha, o Flamengo, Gabriel, mais uma vez, olha, Gerson, sensacional. Melhor jogador do futebol brasileiro hoje, tá? O que tá jogando o Gerson? Falamos isso aqui, o Cacau, Alê falando, o Gerson é o melhor jogador do futebol brasileiro. O que o Gerson tá jogando hoje? Tá aqui, achei. Essa é a pergunta. Diga a sua opinião sobre Felipe Luiz como técnico. Theo Alves faz a pergunta. A minha opinião sobre Felipe Luiz como técnico. Galera, ele tem 2 jogos como técnico profissional. E, sinceramente, a opinião não poderia ser negativa. A impressão é a melhor possível. São 2 jogos, vitória contra o Corinthians por 1-0 no Maracanã e vitória hoje contra o Bahia por 2-0 em Salvador, o que valoriza ainda mais, em que o Flamengo foi inteiramente dominante. O jogo de hoje, ele lembrou muito o jogo de quarta-feira passada no Maracanã. Porque o Flamengo, ele dominou o adversário. Ele teve números muito melhores, ele finalizou mais, né? Ele não deixou o adversário jogar. O Flamengo do Felipe Luiz, como na quarta-feira, hoje só deixou um pouquinho o Bahia jogar,
quando no segundo tempo o time cansou. Porque o Felipe Luiz está conseguindo, com o apoio dos jogadores. Os jogadores estão comprometidos com o Felipe. Ele é muito bom, ele é fera, mas sem os jogadores ele não consegue nada. Não adianta pedir para fazer uma coisa se o malandro vai lá e não faz. Os jogadores abraçaram o Felipe Luiz e estão comprometidos com a causa. Com o apoio dos jogadores, ele está realmente sendo, nesse início de carreira, um discípulo de Jorge Jesus. O Felipe Luiz é um discípulo de Jesus. Ele está colocando a equipe do Flamengo para jogar da forma que o Jorge Jesus fazia. Ainda não conseguiu o mesmo rendimento. É difícil conseguir que uma equipe tenha o padrão, o nível daquela do Flamengo de 2019, mas ele chegou para a galera. Uma boa parte desse elenco foi companheira do Felipe Luiz até o final do ano passado. E jogadores chaves desse elenco jogaram com ele no histórico time de 2019. Então ele chegou para os caras, que são líderes do grupo, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gerson principalmente, Gabigol, e falou o seguinte: rapaziada, lembra do que o velhinho fazia lá em 2019? Como é que a gente jogava lá em cima, pressionando, marcação alta, sufocando o adversário. Perde, pressiona, recupera a bola rápido. Sempre 3 caras próximos para fazer a triangulação, para fazer a bola girar, toques rápidos, velocidade, intensidade, não deixar o adversário respirar. Ele ainda não conseguiu repetir aquele nível lá e dificilmente conseguirá. Mas ele quer isso. E ele está conseguindo fazer isso nos 2 primeiros jogos. Ele conseguiu fazer isso nos 2 primeiros jogos. Então, para um cara que está começando a carreira, que tem 2 jogos, que pegou uma missão difícil, que é tirar o Flamengo de uma crise, e está do jeito que está, o Felipe Luiz está de parabéns. Existem de novo. O Flamengo manteve os 100% do Felipe Luiz. Contra um adversário difícil, Bahia na Fonte Nova sempre é difícil. Basta lembrar como o Flamengo penou para ganhar de 1-0 na disputa da Copa do Brasil, naquele jogo, em que o Bahia foi dominante, mas o Flamengo achou um gol do Bruno Henrique, vocês se lembram disso, um gol de cabeça do Bruno Henrique, ganhou por 1-0 e depois na volta ganhou de 1-0 no Maracanã. Hoje ganhou de 2-0 e acho até que o pênalti no final, o cara deu um soco na cara do Michel. Gente, como é que pode isso, cara? O jogador tem que ser muito burro para dar um soco na cara de um jogador, de um adversário em campo hoje em dia, sabendo que tem 300 câmaras e o VAR, né? Isso para mim chama-se burrice. Pois é, mas o Burraldo lá deu um murro na cara do Michel e houve o pênalti. E o Gerson, que jogou uma barbaridade. Gente, o Gerson é o grande craque do Flamengo hoje em dia. O Gerson, que tanta gente dizia, preguiçoso, molenga, lembra? Não faz muito tempo, que a Flá Hate, que adora crucificar alguém, a gente conhece, chegou a crucificar o Gerson. Pois o Gerson está jogando agora um absurdo de bola. Até perdeu um gol hoje, como tinha perdido contra o Corinthians, porque eu acho que ele é um excelente jogador, mas finalização não é o ponto forte dele. Ele até faz os seus gols, alguns até bonitos, mas ele não é um grande finalizador. Ele perdeu um gol feito diante do Neneca, que seria 2-0 para o Flamengo, e hoje ele recebeu uma bola daquele lado mesmo, aquele ladinho direito da entrada da área, e ele tentou tirar do goleiro e tirou da baliza também, a bola passou raspando. Mas aí teve um murro na cara do Michel, numa jogada do Gerson, no último minuto do jogo, no último minuto do acréscimo, né? Porque ele deu 8 minutos de acréscimo. Não vi de onde ele tirou 8 minutos de acréscimo, mas enfim, ele deu. E o Gerson fez uma jogadaça e cruzou para o Michel. Quando o Michel levantou o pé para disputar a bola, o cara não só deu uma entrada por baixo, como ainda deu um soco na cara. O juiz marcou muito bem pênalti e expulsou o Bucéfalo. E aí o Gerson pegou a bola, porque quando teve o pênalti, quem vai bater? Gabriel fora, Arrasca fora, Bruno Henrique fora. Quem vai bater? Sinceramente, não sabia. Quando o Gerson pegou a bola, eu digo, vai ser o Gerson. Mas não, ele na verdade estava guardando o lugar, protegendo a marca de cal, né, que muitas vezes os zagueiros do time que sofreu o pênalti vão lá e cavucam para a bola afundar no buraco, e chamou o Alcaraz e deu a bola para o Alcaraz. Achei um gesto muito legal, um gesto de tipo assim, ó, você é do nosso grupo agora, você é da nossa patota,
Você joga muito e nós queremos você aqui junto com a gente. O Alcaraz que entrou bem. Mais uma vez teve uma chance clara, mas dessa vez, se contra o Corinthians ele chutou nas nuvens, dessa vez ele chutou muito bem. O goleiro fez uma defesa na ponta dos dedos e a bola ainda bateu na trave. E o Alcaraz foi lá e como é que se diz? Bateu bem também o pênalti, fez 2-0. O que eu achei do jogo de uma maneira geral? Eu achei que o Flamengo voltou a jogar bem, controlou completamente a partida. O Bahia, em momento nenhum, esteve confortável no jogo. O Flamengo voltou a marcar em cima, mas, de uma maneira geral, e isso é absolutamente compreensível, jogou num ritmo um pouco mais baixo. Nada a ver com aquela pasmaceira da época do Tite, né? Se vocês olharem bem, o Flamengo não troca mais aquelas bolas entre os zagueiros, o volante e o Rossi. E acaba dando um chutão para frente. Não faz mais isso. Não faz mais isso. Aliás, esse é um dos motivos pelo quais o Rogério Ceni colocou o Léo Ortiz de zagueiro na sua verdadeira posição e o Léo Ortiz está entregando uma barbárie, entregando no bom sentido, entregando bons passes para o ataque, numa quantidade impressionante. Então o Flamengo não faz mais isso. O Flamengo não troca mais bolas inúteis lá atrás. O Flamengo passou a ser muito mais vertical. Eu acho que o Felipe Luiz, claro, vai botar olho em algumas coisas, por exemplo, o Rossi com a bola nos pés. É uma preocupação. Enquanto ele tinha só o chutão para frente, ele até ia, mas o negócio de parar a bola e ficar ali para ver quem vai. Gente, ele mata do coração a torcida, né? Ele não tem um controle absoluto da bola com os pés. Então, acho que isso é uma coisa que o Felipe Luiz precisa corrigir rapidamente. Não é para a bola ficar com o Rossi. Sobrou para o Rossi, voltou para o Rossi, ele já entrega para um dos laterais e o lateral já vai seguindo o ataque para frente. Porque o Rossi, os poucos momentos em que o Flamengo hoje deu susto foram nas bolas com o Rossi. E, claro, na incrível assistência, não há outro nome, na assistência que o Wesley ia dando para o Tassiano, né, gente? O que foi aquilo? Cobrança de escanteio, a bola passou por todo mundo, o Wesley chapou um passe espetacular para o Tassiano, cara a cara com o Rossi. Sorte dele e do Flamengo, que o Tassiano cabeceou por cima, o Rossi não precisou nem fazer a defesa. Mas, de uma maneira geral, o Flamengo foi muito absoluto, muito absoluto. Tem muita coisa para elogiar, mas tem algumas coisas que eu quero criticar. Não por culpa do Felipe Luiz, mas por culpa da má forma dos jogadores. O Gabriel não pode perder o gol que ele perdeu hoje, gente. Não pode. Completamente livre da entrada da área. Se dissesse, não, ele chutou bem e o goleiro fez uma grande defesa, ele chutou mascado, cara. O Gabriel chutou mascado. Sim, a bola até ia mais pro cantinho e o goleiro espalmou. Mas, porra, o Gabriel dos bons tempos não perdia esse gol. Claro, não estou dizendo com isso que o Felipe Luiz deve barrar o Gabriel. Até porque não tem alternativa, gente. Não tem alternativa. Carlinhos não existe. Bruno Henrique, de centroavante, também não é a posição. Plata, improvisado de centroavante, também não é o caso. O Gabriel precisa de ritmo de jogo. E precisa muito do Felipe Luiz, no cangote dele, dizendo, vamos treinar a finalização, Gabriel. Bota o vídeo, olha o teu posicionamento, cara. Você não pode ficar em impedimento tantas vezes como você está ficando. Você tem que prestar mais atenção na movimentação dos zagueiros adversários. Você tem que estar sempre com algum zagueiro entre você e o goleiro. Coisa que eu acho que o Gabriel perdeu. O Gabriel parece que perdeu a noção dessa história. Isso pode estar muito ligado à falta de jogos, à falta de ritmo. Mas ele precisa recuperar isso se o Flamengo quiser realmente sonhar, ainda que remotamente, com um título brasileiro. Se o Flamengo quiser sonhar com uma arrancada que possa fazê-los encostar. Hoje, por exemplo, não teria sido nenhum absurdo o Botafogo empatar com o Atlético Paranaense. Ganhou de 1-0, foi melhor, mas não teria sido nenhum absurdo o Atlético achar um gol no segundo tempo. Teve situações para isso. E o Palmeiras empatou com o Red Bull Bragantino. Então, por exemplo, em relação ao Palmeiras, o Flamengo já deu uma aproximada. Se o Flamengo ganhar do Internacional, esse jogo não vai ser fácil. Esse jogo, não repito, não vai ser fácil. O Internacional está jogando bem. Hoje, embora o Corinthians tivesse até jogado melhor que ele, mas o Inter foi buscar o empate no final. Mas se, de repente, o Flamengo ganhar esse jogo, que é lá no Beira-Rio, que é mais um complicador, o Flamengo se aproxima bastante. À medida que os outros forem tropeçando, se o Flamengo continuar avançando, quem sabe? Faltam 10 rodadas para o Flamengo ainda.